Muito boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Bom, boa noite a todo mundo, mais uma vez. Prazer e uma honra estar aqui, fazendo parte desse grupo, com todo mundo que está aí, de todas as dimensões da vida. Seja o amor, né, a nossa bandeira de luz. A gente vai começar com a questão 351, e a gente está estudando o capítulo 7. Qual é o capítulo? Peraí. A gente está estudando o capítulo 7, isso, da segunda parte do Livro dos Espíritos. E na questão 351, tá ali. 351 diz o seguinte: no intervalo que medeia da concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? A resposta: mais ou menos. Conforme o ponto em que se acha essa fase, por enquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de uma perturbação
que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Então, ó, na pergunta, a gente quer saber o seguinte: no intervalo entre a concepção e o nascimento, a gente já viu isso nas questões anteriores, né? Nesse período, concepção e nascimento, o espírito tem livre acesso de tudo que ele conhece, do seu aprendizado, ele desfruta de todas as suas faculdades. Como é que é isso? Será que o espírito fica dormindo? O que acontece com ele? A pergunta é, onde é que ele fica? O que é que ele faz? Qual é a sua situação? Ele fica desperto? Ele pode raciocinar, pode pensar, pode agir com liberdade? Como é? Esse espírito sabe de tudo que está acontecendo à sua volta? Ele tem condições de se afastar daquele momento ali? Ou ele está grudado, agarrado de uma forma que ele não possa se afastar? O espírito continua a sua vida normal na erraticidade, aguardando o momento do seu nascimento? Quanto tempo dura esse intervalo? Quanto? Então, é importante a gente lembrar que o espírito ele está ligado, né, se encontra ligado ao corpo físico, mas ele não está plenamente, inteiramente encarnado. Ele está num período, está num intervalo ali entre uma coisa e outra. Porque a encarnação só vai se completar a partir do nascimento. Então, nós temos situações interessantes. Nós temos três situações. Uma delas é a tal da perturbação que se propaga, que se aproxima. Nós temos três possibilidades: espíritos superiores, espíritos medianos e espíritos inferiores. Para essas três classificações, esse momento, esse intervalo, vai ser diferente. Um espírito superior, ele tem condição de entrar nesse momento, estar ligado ao corpo e fazer as coisas que ele tem que fazer. Ele tem plena condição e consciência do que está acontecendo com ele ali. Um exemplo disso está no livro Francisco de Miramês, onde ele faz referência a Francisco de Assis, que já estava ligado ao corpo nesse período, mas mantinha a consciência. Interessante, ele fazia o que ele tinha que fazer, estava ali ligado, como se estivesse marcando um lugar para ele, estou aí, mas ele não perdeu as suas condições de fazer o que tinha que fazer. Ponto, vou voltar nele. No espírito mediano, a partir do momento que ele fica ligado, ele já entra num estado de perturbação. O exemplo para esse é o Segismundo. Tá? E o inferior, aquele, como se fosse uma encarnação compulsória, ele mergulha e já está totalmente consciente. Ele não sabe de nada. Está ali. Nem sabe que está ali. Ele foi. Então, a gente pode dar como exemplo do espírito mediano, que está aguardando aquele momento, né, passa por um período de perturbação. É interessante notar o seguinte, se eu falo isso, é interessante notar o seguinte: na medida em que ele é ligado ao corpo e a gestação vai se desenvolvendo, né, vai chegando o momento dele nascer, dele vir à luz, o espírito inferior já está totalmente inconsciente, o espírito... Oi? Ele falou? Não. O espírito inconsciente está totalmente consciente, inferior, o mediano mais ou menos, e o evoluído tem controle. Mas na medida em que a encarnação, a gestação se desenvolve, o período de gestação se desenvolve, vai chegando mais perto, primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, essa ligação vai diminuindo.
mesmo para o espírito evoluído, ele vai se tornando cada vez menos consciente, certo? Ele precisa estar assim. Então, no caso de Francisco de Assis, quanto mais perto da sua encarnação, menos mobilidade ele tinha, porque ele não podia encarnar e nascer nos braços de alguém e ele dizer: oi, tudo bem, eu sou Francisco. Não podia fazer isso. Então, ele precisava se submeter à lei, perder aquela consciência ali momentaneamente e seguir. Então, o exemplo para o espírito aguardar é como se fosse, o Gilson vai gostar disso, é como se fosse um soldado esperando no quartel um desfile militar no dia seguinte. Tá? O espírito soldado, ele é o mediano. Então, ele tem que ficar no quartel aguardando até o dia seguinte, o momento do desfile. Ele fica quartelado lá, certo? Os espíritos superiores, ou seja, os superiores desses soldados, oficiais, sei lá o quê, eles não ficam no quartel. Eles podem até ir para casa. No dia seguinte, eles estarão lá fazendo, né, o seu papel de comandante, de comandar o desfile, tal. Por que o soldado não pode ir? Porque ele não tem compromisso, ele não tem responsabilidade. Imagina, um soldado chegou no quartel agora, 18, 19, 20 anos. Se você deixar ele para casa em véspera de feriado, que vai ser o desfile, vamos imaginar, 7 de setembro, ele não vai voltar no dia seguinte. Ele vai fazer tudo que ele tem que fazer, menos se concentrar no desfile no dia seguinte. Ele não tem essa maturidade. Então, ele tem que ficar preso, entre aspas, ele tem que ficar lá quartelado, se preparando, concentrado, como se fosse um jogo, concentrado para o evento que vai acontecer. Então, esse é o mediano. Ele está ali, ele vai passar por uma perturbação e vai, daqui a pouco ele apaga de vez. Certo? Uma outra situação, um outro exemplo. Quem tem filhos sabe. Os filhos, eles vão crescendo e vão ganhando responsabilidade, certo? Então, criança pequena não fica sozinha em casa. Mas, na medida em que ela vai crescendo, ela vai ganhando responsabilidade, então ela pode assumir a casa. Então, o filho menor não fica sozinho, o filho maior fica. Tá certo? E um outro exemplo dessa situação de perder a consciência ou entrar num estado de perturbação, né, que é um nome que eu não gosto muito, não, perturbação, mas uma desorientação, né? Não sei se já aconteceu com você isso. Você está assistindo alguma coisa, e daqui a pouco você vai apagando, vai tendo um som, e daqui a pouco você apaga. Você não acorda no dia seguinte ou acorda mais tarde. A televisão. Hoje em dia a televisão não sai mais do ar, né? Mas antigamente saía. O pessoal que está encarnado há mais tempo sabia. E de repente acordava, estava lá o chuvisco da televisão. E você de repente tomava um susto, caramba, eu dormi aqui. Nem percebeu. Então, nesse período, você foi, no período, no início da gestação, ela foi correndo, foi progredindo, evoluindo, você vai perdendo a consciência gradativamente, daqui a pouco apaga. É esse sono aí que a pessoa encontra no seu período gestatório. Tá? Então, durante essa situação, os espíritos mais desenvolvidos, eles podem ainda se relacionar com o mundo espiritual. Apesar de estar ligado, ele pode. Ele tem livre trajeto, livre trânsito. Tá? E assim funciona, porque vai variar da condição espiritual de cada um. Então, olha só. Cadê? No intervalo, ele vai desfrutar de todas as faculdades? Depende. Depende do quanto ele caminhou, depende do quanto ele já evoluiu e qual é o propósito daquela encarnação ali. Tá legal? 352. Isso. Valeu. Imediatamente ao nascer, o espírito recobra a plenitude das suas faculdades. Veja bem, agora ele já nasceu. Antes ele estava no período entre o nascimento e a concepção. A pergunta antes foi:
Nesse período antes, ele tem consciência de tudo? Agora é o contrário, ele nasce. Certo? Ele nasce. Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova, preciso que aprenda a se servir dos instrumentos de que dispõe. Sim. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê numa situação diversa que ocupava na véspera. Beleza? Então, olha só. Cadê? Aqui. Vou tirar isso aqui. Então, ele vai nascer. Não importa o que late desse espírito, o quanto ele já progrediu antes. Ele precisa se adaptar, ele precisa se encaixar num novo corpo, numa nova existência, numa nova experiência. Tudo que ele aprendeu, tudo que ele traz, tudo que ele sabe, não se perde. Se for necessário, ele vai usar todo esse seu conhecimento, todo esse capital dali para frente. Mas primeiro ele precisa se adaptar a essa nova casa, a esse novo corpo. Ele precisa primeiro reconhecer as mãos, reconhecer os pés, reconhecer as pessoas que estão ali à sua volta. Já reparou que o bebê, primeiro o bebê fica lá na cama. Você não coloca nada do lado, nem à frente, nem atrás. Ele fica paradinho ali. Na medida em que ele vai evoluindo, você coloca coisas para evitar que ele balance ou caia. Certo? E daqui a pouco ele está sentado na cama. Daqui a pouco ele já está com mobilidade. Ele está começando a saber como é que mexe com essa máquina nova. Não importando o conhecimento que ele traga. Não importando o quanto ele já caminhou. Mas ele precisa se adaptar. Né? Então, à medida que ele cresce, ele vai desenvolvendo as questões motoras, neuromotoras, vai reconhecendo como funciona, começa a escutar o coração, começa a perceber a respiração, ele sente fome, sente sede, tem as necessidades fisiológicas, ele vai se adaptando. Então, isso não é imediatamente. Depende. Tá? Todas as questões, ele fala das faculdades, ele está, de repente, falando de um espírito superior. Né? Ele vai conseguir isso. Então, eu trago como exemplo o maior exemplo que a gente tem. Jesus passou por uma infância, não passou? Ele não precisou desenvolver uma gestação? Ou quando ele nasceu, já falou para a mãe dele: oi Maria, sou Jesus, vim aqui salvar o mundo? Falou isso? Penso que não. Então, ele precisou se adaptar a essa nova situação e tudo aquilo que ele veio trazer para dar continuidade à sua missão, ou à sua missão, ou à sua função como pastor, condutor de almas, foi vindo aos poucos, foi assentando. Era necessário, e é necessário que esse corpo amadureça. É necessário que ele tenha também maturidade emocional, maturidade espiritual, para que essas ideias não se percam, e que ele também não se perca nessa nova situação que se encontra. Então, ele vai se adaptando, vai buscando, tá? E aí, cadê? Onde é que eu estou? Aqui. 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo, não estando definitivamente consumada, senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de algo? Cadê? Resposta. O espírito que o vai animar, existe. De certo modo, fora dele, no corpo, né? O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá possuir. Bom, aí a gente tem que ver o seguinte, né? A terminologia, a diferença de espírito para alma. Né? O espírito fora do corpo e a alma aqui encarnada. Então, para essa, se o feto está ligado ao corpo de alguma maneira, ele tem uma ligação ali. Certo? Se esse feto está ligado a um espírito, ele tem uma ligação ali. Então, ele está ligado em duas situações. Duas. Certo? O que acontece?
O feto, no seu desenvolvimento, é como se tivesse no seu estado vegetativo. Tá? Ele vai se desenvolver. É um momento de transição, gente. É um momento de transição. O princípio espiritual, que foi falado também na semana passada, ele permeia por vários reinos até chegar ao nominal e passa a se chamar espírito. Né? Então, ali naquele momento, tem uma ligação, mas esse espírito não está completamente, a questão lá de cima, né, não está completamente à vontade, porque ele não está encarnado ainda. Então, sim, ele tem uma ligação espiritual, chamar de alma, tá, chama de alma, mas alma passa a chamar de alma quando nasce, certo? E é espírito quando está fora do corpo. Então, ele está ali no momento de transição, mas ele tem, sim, uma ligação. Não é possível falar que o espírito não, ou que o feto não tenha nenhum amparo, nenhuma ligação com o mundo espiritual e com o mundo físico. Ele está nos dois momentos. Ele está ligado à mãe, se desenvolvendo através de todas as possibilidades que a mãe absorve. Ele absorve tudo. O que ela come, o que ela bebe, o que ela sente, o que ela não sente, o que ela fala, o que ela não fala, emocionalmente, tudo ele está absorvendo. Certo? Então, ele vive em função daquele mundo dele, que é o útero, que é quentinho e é macio, quando a mãe está bem, está relaxada. Quando ela fica estressada, ou triste, chateada, esse mundo fica frio, porque o sangue foge e endurece. Então, ele se relaciona com esse mundo, certo? Enquanto o espírito, ele está ligado. Se for superior, ele está ligado e está fazendo as coisas que ele tem que fazer. Mas, nesse caso, sim, tem uma ligação, sim, pode se chamar, se a gente quiser só usar palavras, né? Às vezes faltam palavras para dar uma nomenclatura. Alma, pode ser. Ele está praticamente encarnando, está se desenvolvendo ali, tirando os casos que são casos diferentes, né? E a gente lembra também o seguinte, ó, que esse espírito, ele está tão ligado ali, ele já é alguém, certo? Imagina o caso dos abortados. Se não tivesse ninguém ali, o abortado não ficaria revoltado com ele. Se não tem ligação, não tem nada ali, então como é que o abortado fica revoltado muitas vezes? Como é que ele fica bronqueado muitas vezes e desenvolve uma perseguição àquele ou àqueles ou àquela ou àquelas que não permitiram que ele completasse a sua tarefa. Tá certo? Pensando. 3, 5, 4. Como se explica a vida uterina, então? Se ele não é alma, não é espírito, ele é o quê? Tá certo? Como se explica a vida uterina, intrauterina? É o da planta que vegeta. A criança vive, aquele já chama de criança. A criança vive a vida animal. O homem tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam com a vida espiritual. Então você tem 3 situações: vida vegetal, vida animal e vida espiritual. Lembrando que na época aí que o livro foi publicado, né, se conhecia pouco da vida intrauterina. Tá? Então hoje a resposta seria outra completamente diferente. Então no desenvolvimento humano, nosso desenvolvimento dentro da vida uterina, nós vamos encontrar, num determinado período, a gente pode fazer um desenvolvimento de embriologia comparada. Numa determinada fase, até um determinado 2, primeiro, segundo, terceiro mês, segundo mês, você encontra, se você comparar os fetos de outros seres vertebrados, são iguais. Pega lá no primeiro mês, tudo igualzinho, não dá para ver quem é quem. Não dá. Você tem que esperar que esse feto se desenvolva para você separar. Ah, aquele ali é humano, aquele ali é tal, aquele ali é réptil, aquele ali é isso e aquilo. Então, tem, no seu primeiro momento,
tem uma situação muito igual. Novamente, a criatura passa, o princípio inteligente passa por diversos momentos, até chegar ao reino nominal. E ele traz no seu desenvolvimento embrionário essas marcas. Existe uma situação que ele apresenta até fendas branquiais aqui, tá? Mas elas não se desenvolvem porque não fazem mais parte desse momento. Então, no seu desenvolvimento vegetativo, quem vai controlar o que está acontecendo com aquele bebê, vou chamar de bebê, que está na barriga da mãe, é o sistema nervoso autônomo. Então, o bebê não precisa de consciência, ele não precisa pensar, o feto não precisa, é tudo automático. O sistema nervoso autônomo, automaticamente, aquelas funções, respirar, circulação, batimento cardíaco, um movimento ou outro, é tudo pelo seu sistema nervoso autônomo. Não há necessidade, são as funções vegetativas. Não há função consciente. Ele não necessita de vontade para realizar aquilo. Por exemplo, o sistema digestório dele vai funcionar, independente dele querer ou não. Ele não vai pensar, isso ou aquilo. É automático. Sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo. Controla tudo. Tá? E, veja bem, nesse período, existe o quê? Mesmo as limitações das potencialidades, das capacidades. Né? Já que é um sistema automático, não tem consciência, as suas potencialidades ficam ali como que adormecidas. Tá? E tem, na nossa ideia aqui, a limitação dos 5 sentidos. Repare que quando a gente vai lá no Evangelho, vendo mundos superiores, a infância é curta, não é como a nossa. Né? O período de retorno do espírito é muito rápido. Então, ele praticamente está vivendo ali numa situação em que ele está ocupando os 2 momentos com consciência ao mesmo tempo. Falta muito para a gente chegar lá. Quer ver uma outra coisa? Se a gente comparar o nosso desenvolvimento como pessoa, como adulto, nós temos os 5 sentidos que nos facilitam a interação com a matéria. Perfeito. Mas se nós quisermos ir para uma outra dimensionalidade, esses 5 sentidos não têm função. A gente precisa de mais coisas, de mais sentidos. Então, a gente está num processo de caminhar e de evoluir. Então, aqui, a vida intrauterina, quando ele fala, é semelhante a uma planta, estado vegetativo, não precisa de consciência, está desenvolvendo ali, as células estão se multiplicando, os sistemas estão se fortalecendo. Quando ele vai para a vida animal, já é a criatura praticamente nascido, né? Já tem controle de mais uma coisinha, já controla o seu organismo de uma forma mais fina do que antes, e na vida espiritual ele junta as duas. É o nosso caso. Né? Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo que controlam todas as funções do nosso organismo, e a gente tem a vida espiritual que a gente vai buscar sempre, toda hora a gente está tentando chegar nesse momento. É o que acontece quando a gente fala e se reúne num grupo como esse. E a 355, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais, com que fim isso ocorre? Quer dizer, são crianças que não virão à luz, que não têm vida, não têm perspectiva de chegar a lugar nenhum? Resposta. Frequentemente isso se dá, e Deus permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito. Então, às vezes a prova é para os dois, né? Para os pais e por espíritos. Nós temos situações assim, o espírito, dependendo das suas encarnações, dependendo do que ele fez antes, ele precisa passar por determinadas condições para refazer a sua estrutura perispiritual. Dependendo de quanto ele danificou isso, ele vai precisar
passar por mais uma vez para fazer tudo isso. No livro Ícaro Redimido, sem dar spoiler nenhum, fala ali da vida de Santos Dumont, né? E há um momento lá que eles precisam de uma barriga para colocar o espírito imediatamente lá, porque ele está na iminência de um processo de ovoidização. Ele não vai ficar. Ele precisa daquela barriga para quebrar o processo de ovoidização, porque ele tem o impacto da questão do corpo físico, da matéria densa, para quebrar o impacto, para quebrar aquela coisa hipnótica que ele está vivendo, aquele ciclo que ele vive. Acontece isso e essa criança não nasce. Ela é abortada. Só precisava daquilo. Então, às vezes, né, o espírito precisa disso, às vezes, tem um pai e uma mãe ali que se voluntariam, se colocam à disposição para ajudar, tem médicos para isso, ou, às vezes, aquele pai e aquela mãe tem também um débito, e essa é uma forma de quitar. Se diz não valorizou a vida, não valorizou o filho, não valorizou isso, não sei o quê. Antes, agora, eles vão passar por uma situação onde eles vão valorizar muito, vão querer muito e não vão ter. É prova, é aprendizado. Mas, veja, nada disso é no sentido de castigar. As leis maiores não castigam, elas educam, reeducam, ressignificam. Muitas vezes nós não entendemos qual o caminho dessa ressignificação ou desse entendimento, mas é assim que acontece. Eu não sei se eu estou no horário, se eu estou falando muito, como é que está isso? Está num bom tempo. Já deu? Bom, acabou a questão, a tua também, né? Já deu. Então tá. Então já tá, deu, valeu. Celso. São 20 minutos. Bem, tá, então foi. Bom, beleza. Bem, boa noite a todos. E eu gostaria de pegar de onde o Celso deixou, porque daqui para frente nós vamos começar a entrar em questões de nascimento, aborto, etc. E aí, para entender melhor isso, a gente tem que lembrar de uma questão importante. Como se dá essa geração de um novo corpo? O que influencia essa geração de um novo corpo? Nós vamos entender com isso a importância da reencarnação e por que tem espíritos que, qualquer que seja a situação, para ele reencarnar é uma bênção, mesmo que seja para nascer natimorto. Ou não nascer, né? Primeiro fator importantíssimo são as leis da genética. DNA humano. Quando ele se liga a um óvulo fecundado, um zigoto, ele se submete às leis da genética humana. Depois, a sua força mental. Nós sabemos que, por exemplo, no astral, a forma humana do corpo astral ela é dada pelo corpo mental. É a mente que modela a forma humana. Espíritos que começam a ter problema de comprometimento no campo mental começam, inclusive, a perder a forma humana de várias maneiras. E a ovoidização é o pior caso, onde a mente entra num estado de dormência tão profundo que não há mais como aquele corpo astral manter a forma humana e a forma do ovoide, a forma do ovo, a forma da esfera, na natureza é a forma mais simples, que ocupa menor superfície para o maior conteúdo, e o corpo astral se ovoidiza porque não tem mais uma mente capaz de sustentá-la. No ato da gestação, durante a gestação, a mente do espírito reencarnado é um dos fatores que vão modelar esse novo corpo, junto com a genética humana. Além disso, a mente da mãe, e até do pai também, mas principalmente a da mãe, está ali, o espírito está sendo gerado no seio da mãe, e a mente dela também está participando desse processo de modelagem de um novo corpo. E, por último, a ação dos espíritos protetores. Nós vemos o caso de Sigismundo, onde um espírito que ia gerir aquela concepção, ele acompanha e ativamente ele seleciona os espermatozoides, ele mentalmente, magneticamente, ele atua sobre as células em desenvolvimento para modelar aquele corpo que estava previsto para aquela encarnação. Então, desses 4 fatores, se faltar um, vem complicação. Nesta pergunta aqui do 356,
Entre os natimortos, haverá algum que não tenha sido destinado à encarnação de espíritos? Então, nós estamos imaginando que houve a fecundação, mas faltou o quê? A ligação com o espírito. A lei da genética está atuando, as células estão se multiplicando, estão se desenvolvendo. A mente da mãe está ali esperando pelo filho e, de forma, através de mecanismos automáticos, está trabalhando para que aquela concepção avance. Mas não tendo a ligação do espírito, e obviamente não vai ter também o quarto efeito, não vai ter nenhum guia ali para querer fazer nascer um corpo sem espírito nele. Então, isso pode acontecer, sim. A resposta é: alguns há, efetivamente, cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado, nunca houve essa ligação com o espírito. Nada tinha que se efetuar para eles. Das crianças, então, só vêm por seus pais. Então, é possível as leis da genética entrarem em ação, os mecanismos automáticos da mente da mãe funcionarem, mas não ter essa ligação, o feto se desenvolve até um certo ponto e acaba. Porque não há como aquilo ali virar um ser humano. A pergunta de Kardec agora é bem clara. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, pode até chegar ao nascimento, mas não vive. Não é um ser humano, é um corpo vazio. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito. Aí Kardec faz assim, ele faz uma ginástica mental interessante, ele vira a coisa e diz, pô, então, se um corpo pode nascer sem estar ligado a um espírito, mas não vive, o que vive é um espírito. Claro. A resposta é: que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano, seria um repolho, uma flor ali que nasceu sem vida espiritual dentro dela. E isso não pode acontecer. Está contra as leis da natureza, as leis divinas. Agora ele entra no aborto propriamente dito. Que consequência tem para o espírito o aborto? Bom, a resposta é muito racional. O espírito programou uma encarnação na matéria, fez uma programação de vida, etc, etc, etc. Programou com quem ele vai se casar, os filhos que vai ter, onde vai trabalhar, que profissão vai ter, mobilizou mundos e fundos para isso, e aí os pais vêm e cortam essa oportunidade. De óbvio que ele vai ter que recomeçar, vai ter que fazer tudo de novo. Uma vez eu perguntei isso a um guia. Estavam falando justamente de uma situação de aborto, e eu me toquei nisso. Puxa vida, mas deve ser muito complicado, que eu imaginei. Ou se for um homem, normalmente o homem nasce primeiro porque ele costuma era antigamente, agora já não é tanto assim, mas costuma casar com mais idade. Se for a mulher, ela pode perder o time, mesmo que ela reprograme e nasça de novo, pode ser que quando ela consiga nascer, já não está mais em tempo de se casar com aquela pessoa, aqueles filhos já não vão ser mais conforme programado, e aí muda tudo. O guia disse assim, é uma bagunça tremenda, é muito complicado quando isso acontece. Então, o aborto, de um ponto de vista bem pragmático, é só reiniciar de novo. Não estava completo, não estava formado, o plano estava completo. Os 9 meses da gestação é menos. O Segismundo ficou muito mais tempo na preparação do que na gestação. Jesus demorou 2.000 anos para se preparar. 1.000 ou 2.000 anos. 1.000 anos para se preparar para reencarnar. E reencarnou em 9 meses. Então, não é tão simples assim. Recomeça e pronto. Isso pode ser um problema muito sério, principalmente se o espírito se revoltar. Às vezes é um laço kármico. Às vezes até ele está reencarnando num inimigo de vida passada. Uma reencarnação programada para resolver uma inimizade antiga. Ele vai porque o amor materno ele suplanta tudo e vai conseguir vencer uma aversão e vai acabar com um ódio antigo. E em vez de acabar com esse ódio antigo, a mãe sente uma vibração contrária a ela, sente uma aversão intuitiva e até inconscientemente aborta. Isso pode acontecer. A mãe acaba não conseguindo levar a gestação até o final porque ela não tem afinidade com aquele espírito que está em gestação
e ela o rejeita inconscientemente. Muitos casos de obsessão começam num aborto. Alguns se revoltam seriamente, sem falar de algum sofrimento que alguns parecem ter com o aborto. Mas o pior caso que eu já vi foi num trabalho de atendimento a desencarnado. Chegou o paciente, deitou na caminha, o médico incorporou e fez assim. Psss, fala baixo. Eu não quero que ela escute. Ela não me quis, mas eu amo muito ela. Olha, aquilo foi para mim um choque. Apesar, é o oposto, apesar de ter sido abortado, o amor dele por aquela paciente que estava ali era tão grande que a preocupação dele é que ela não soubesse o quanto ela prejudicou ele, e quanto ele gostava dela e não queria que ela se sentisse mal por isso. Kardec vai fundo. Inclusive, uma coisa interessante, ele aqui começa a usar a palavra crime, não usa mais a palavra pecado. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Isso aqui não é coincidência. Tá? Nós vamos ver aqui mais à frente que fala em transgredir, aqui embaixo a resposta. Há crime sempre que se transgride a lei de Deus. Essa frase aqui é usada com pecado. O que é o pecado? O pecado é desobedecer a lei de Deus. Ela não seguia o que Deus estabeleceu para a nossa própria felicidade. Isso é um pecado. Se não é o melhor para... É um pecado que não é melhor para nós. Mas nesse caso aqui, ele usou a palavra crime. Foi você, Paulo? Eu não estou vendo ninguém levantar a mão. Se alguém levantar a mão, me avisem. Diga. Inclusive, tem no Céu e Inferno um item chamado Código Penal da Vida Futura. Pois é. Não, pois é, aqui, eu acho que isso aqui veio para forçar ou para permitir que a turma fizesse uma ligação com a questão da lei civil, não apenas a lei de Deus. Essa discussão se aborto é crime ou não é crime existe até hoje. Está aí a Corte nos Estados Unidos mexendo nisso novo, está aqui os nossos candidatos discutindo essa questão. É ou não é? Desde quando é? Antigamente, a questão era a seguinte, a partir de que dá tempo de gestação passa a ser um crime, porque agora tem uma vida, e antes não é uma vida. Essa era a discussão antiga. No terceiro mês já está todo formado, então já é crime. Mas no primeiro mês, não, ele é um montoado de célula, então não é crime. A ciência não conseguiu encontrar um ponto para dizer assim, aqui a vida começa. Então, hoje o entendimento é que em qualquer instante está se interrompendo uma vida, desde o momento da fecundação. Então, desde o momento da fecundação, é crime nesse sentido. Pelo menos, é uma transgressão à lei de Deus. Em termo humano, vai depender do momento, do país, da lei vigente, que vai, que vem, mas na nossa consciência, o que importa é isso aqui, é crime. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Não importa se foi na pílula do dia seguinte, e aqui eu sou duro nisso. Já está, se não tem diferença, já está fundado, a ligação já está feita, é crime. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Muito bem. Essa parte é muito dura. Aí estão aqui nós homens, né, tranquilos, né? Coitada das mulheres. Tadinha delas. E realmente, se a gente olhar como no mundo moderno as questões do aparelho reprodutor feminino complicam a vida das mulheres, é grande. É normal a mulher ter algum problema ginecológico. E a gente está tranquilão. E esquece que, o pai participa disso também. O pai, de forma mais tênue, também está ligado àquele feto. E ele é pai nessa existência. E nas encarnações anteriores? Quantas vezes nós, que hoje somos pernas de calça, já viemos como rabo de saia? Quem entender, quem tiver ouvido de ouvir, que entenda.
Quantas vezes nós, que hoje nos dizemos homens, já abortamos no nosso útero passado de um corpo feminino? Eu diria que, olha, dessa ninguém escapou. Se a gente olhar o que é a humanidade hoje, a facilidade com que alguns ainda abortam só para não comprometer a beleza, ou porque o orçamento, ou por isso ou por aquilo, imagine como era 1000 anos atrás. Imagine como era 2000 anos atrás. Tá? Essas preocupações, ou no mínimo éticas atuais, não existiam antes. Nós éramos muito mais selvagens, muito mais brutos. Então, eu acho que ninguém escapou dessa. Eu acho que todos nós, em algum momento, em alguma vida passada, já fizemos um aborto. E isso, do ponto de vista espiritual, é crime. 359. Dado o caso que o nascimento de uma criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? De novo, ele é seco, a resposta é seca e lógica, racional. Preferível é que se sacrifique o ser físico, né, que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. PT, saudações. É a exceção. Ele não discute o lado emocional, não. Se for discutir o lado emocional, a discussão fica muito maior. Não vamos entrar nessa também, porque aí eu já acho que é exagero. Eu tenho a minha resposta pessoal, cada um deve ter a sua. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Eu tendo a entender aqui a atenção que se dispensa, eu acho que aqui é a questão do corpo morto. Tá? A criança viveu algum tempo, o corpo morreu. O feto nasceu morto. Vamos ter a mesma preocupação em enterrar esse feto, em fazer a cerimônia, em ter uma preocupação, um afeto, um carinho por aquilo, como teríamos por uma criança? Alguns jogam no mar. Eu já vi, na praia do Forte, um feto largado na praia, quer dizer, trazido pelas ondas. Vede em tudo isso a vontade de Deus. Não trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas, mesmo que seja por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e ninguém é chamado para ser seu juiz. Então, ele não está fazendo diferença. Tá? Seja um feto, seja uma criança que nasceu morta, seja uma criança que morreu com 1 mês de idade, o respeito que nós temos que ter por aquele despojo físico que foi útil para esse espírito, né? Nós sabemos que, mesmo aqueles que não completam a gestação por vontade do Criador, isso aqui já não dá mais tempo para explicar, a gente poderia entrar nessa questão aqui, os casos em que espíritos que não conseguem sequer mais, não têm uma mente adequada para modelar um corpo. É um daqueles 4 complementos. Ele vem para tentar, com a ajuda da genética, com a ajuda do corpo mental da mãe, com a ajuda dos mentores, ver se consegue chegar até o final da gestação. Muitos estão tão ruins que não conseguem, mas eles vão se reharmonizando. Tenta a primeira vez, sobrevive 3 meses. Tenta a segunda vez, sobrevive 4 meses. Até que a sua mente vai conseguindo se reorganizar a um ponto de, em algum momento, ter sucesso e conseguir reencarnar. E esse vaso, que foi instrumento para que essa mente espiritual se reharmonizasse, ele tem que ser respeitado. E tem que ser tratado com a mesma consideração que a gente teria para o corpo de uma criança ou de um adulto. E aí encerrou e acabou o tempo também, Paulo. Vamos lá. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, mais uma vez, em agradecimento por tudo que foi falado, por tudo que foi trazido hoje pelos nossos companheiros da espiritualidade maior, amigos, instrutores, mentores, sempre sob a orientação do nosso querido mestre amigo Jesus, nosso irmão mais velho. Obviamente, a permissão do nosso Pai querido. E é com grande alegria que chegamos ao final de mais um estudo do sábado, determinados a continuar cada vez mais, buscando mais, porque isso faz parte do nosso crescimento espiritual, faz parte do nosso aprimoramento espiritual.
Quanto mais buscarmos esse caminho, mais longe estaremos distantes daquele átomo e mais perto estaremos do anjo. Por isso, aqui, unidos, corações e mentes, levados ao mais alto, pedimos que a próxima semana, até a próxima semana, sejamos abençoados com saúde, com paz, com alegria, com tudo de bom, para que a gente possa chegar no próximo sábado com a mesma determinação de querer mais. Assim, em nome do nosso Pai querido, pedimos a permissão para encerrarmos esse estudo de hoje, dando juntos graças Graças a Deus.